Tá vendo esse cara de bermuda e cabelo todo zoado, dormindo no puff do meio de um escritório? Pois é, ele já foi chamado de um novo Warren Buffett. To the extent there is a parallel recently, especially in this crash, looking at which assets are in a place where they pretty badly need capital. And, finding places where hopefully I can simultaneously make good investments and help backstop them and their customers in the ecosystem. Com um império de 32 bilhões de dólares, ele conquistou celebridades, patrocinou times da NBA e estampou a sua marca até na Fórmula 1. Mas bastaram apenas 72 horas para fazer tudo desmoronar e implodir toda a fortuna. E o suposto gênio bilionário revelou ser, na verdade, um blefe. Roubar 8 bilhões de dólares de clientes da agora falida Bolsa de Criptomoedas FTX, que ele mesmo fundou. O juiz proferiu a sentença em uma audiência no Tribunal de Manhattan. Ele foi preso, isso foi nas Bahamas. Sam Bankman-Fried foi detido depois que promotores dos Estados Unidos apresentaram acusações criminais contra ele. FTX declarou falência no mês passado depois de sofrer uma crise de liquidez, deixando pelo menos 1 milhão de depositantes incapazes de acessar os fundos. Cabeça, mas são milhares de investidores também no Brasil, milhões no mundo todo, que acabaram tendo prejuízo por causa dessa história. A FTX é a segunda maior exchange, que é corretora de criptomoeda. Inacreditável, né? Quem diria que essa figura exótica era o centro de uma das maiores fraudes da história das criptomoedas. E o que aconteceu? Aconteceu essa crise de liquidez depois que o Bankman-Fried transferiu, sem avisar para ninguém, de forma secreta, 10 bilhões de dólares em fundos dos clientes da FTX para a Alameda Research, que é como se fosse uma empresa irmã da FTX. Só que ele não avisou isso para os investidores. O pessoal foi pedir os seus empréstimos. Em novembro de 2022, o mundo assistiu a uma das quedas mais rápidas e espetaculares da história financeira moderna. Sam Bankman-Fried, o gênio excêntrico que prometia revolucionar o mundo das criptomoedas e fazer o maior bem possível para a humanidade, viu seu império de 32 bilhões de dólares se transformar em pó. Mas como um jovem de 30 anos conseguiu enganar alguns dos mais sofisticados investidores do mundo? Você sabia que até a BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do planeta, foi seduzida por esse falso profeta da filantropia? Hoje, vamos mergulhar na história de como um estudante de física do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, construiu a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo e como seu esquema fraudulento de 10 bilhões de dólares foi finalmente descoberto, deixando milhares de pessoas na ruína. Esta é a história de Sam Bankman-Fried e da FTX, uma narrativa de ambição desmedida de ilusão coletiva e a fraude financeira mais sofisticada da era das criptomoedas. Sam Bankman-Fried nasceu em 6 de março de 1992, na ensolarada Califórnia. Filho de Barbara Fried, uma advogada respeitada, e Joseph Bankman, professor de direito em Stanford, Sam cresceu em um ambiente intelectualmente privilegiado. Desde cedo, ele era considerado um prodígio da matemática. Em 2014, formou-se em física pelo prestigioso MIT, com especialização em matemática. Enquanto muitos de seus colegas de turma seguiam carreiras convencionais em grandes empresas de tecnologia, Sam tinha ambições diferentes. Após a graduação, conseguiu emprego em uma empresa de trading em Nova York. Foi ali que ele teve o seu primeiro vislumbre do mundo das criptomoedas e do potencial lucrativo que elas representavam. Sam percebeu algo que mudaria sua vida. O Bitcoin estava sendo negociado por preços significativamente mais altos no Japão do que nos Estados Unidos. Uma oportunidade de arbitragem clássica. Compre por um preço mais baixo aqui e venda por um preço mais alto lá. E embolse essa diferença. Esta simples observação foi o pontapé inicial para tudo o que viria a seguir.
Em 2017, com o dinheiro que havia acumulado em suas operações de arbitragem, Sam fundou a Alameda Research, uma empresa de trading de criptomoedas. Entre os seus primeiros funcionários estavam a Caroline Ellison, que além de colega de trabalho, eventualmente se tornaria sua namorada e um peão crucial em seu jogo de xadrez financeiro. Mas foi em 2019 que Sam realmente começou a mostrar suas ambições quando lançou a FTX, uma exchange de criptomoedas que prometia ser mais sofisticada, mais segura e mais inovadora que as suas concorrentes. A promessa era simples. A FTX seria uma plataforma onde investidores poderiam negociar criptomoedas com segurança, pagando taxas mais competitivas. Para incentivar o uso da plataforma, a FTX criou seu próprio token, o FTT, que oferecia descontos nas taxas para quem o utilizasse. O crescimento foi meteórico. Em apenas 2 anos, a FTX saltou de uma startup desconhecida para uma empresa avaliada em 32 bilhões de dólares. Em julho de 2021, a FTX processava aproximadamente 10 bilhões de dólares em transações diárias e já contava com cerca de 1 milhão de usuários. O mundo assistia maravilhado à ascensão dessa nova estrela do mercado financeiro. Sam apareceu na capa da Forbes, foi entrevistado pelos maiores veículos de comunicação do mundo e aplaudido como um visionário. O jovem do cabelo bagunçado que dormia um puff no escritório e dirigia um Toyota Corolla, apesar de sua fortuna bilionária, era visto como autêntico e desprendido, a antítese perfeita dos banqueiros de Wall Street. No auge de seu sucesso, Sam costurou alianças impressionantes. A FTX assinou contratos de patrocínio com Golden State Warriors, um dos times mais populares da NBA, e com a equipe Mercedes de Fórmula 1. Celebridades como Tom Brady e Gisele Bündchen não apenas endossaram a FTX, mas se tornaram investidores e embaixadores da marca. No, he's going to invest better too. FTX, that's the crypto app, right? Now it's for all kinds of investing. It's better. I like better. Because the best are never done getting better. Even if it seems a little much. O mundo das criptomoedas finalmente parecia estar ganhando legitimidade no mainstream, mas Sam não parou por aí. Ele também cultivou cuidadosamente a sua influência política, doando generosamente para campanhas em ambos os lados do espectro político americano. 5 milhões de dólares para financiar as campanhas de Joe Biden em 2020 e 50 milhões de dólares para outros políticos antes da eleição de 2022 e 23 milhões de dólares para os candidatos republicanos. Enquanto isso, Sam apresentava-se como um altruísta efetivo, alguém comprometido em ganhar o máximo de dinheiro possível para depois doá-lo para causas que maximizassem o bem-estar humano. Ele prometia doar 99% de sua fortuna, uma narrativa que encantava os investidores e a mídia. Em paralelo, outra figura importante no mundo das criptomoedas observava atentamente a ascensão da FTX. Changpeng Zhao, conhecido como CZ, fundador da Binance, na época a maior exchange de criptomoedas do mundo. No início, CZ havia apostado na FTX, comprando 20% da empresa por 100 milhões de dólares. Meses depois, Sam recomprou essas ações por 2 bilhões de dólares, pagos em tokens FTT, uma decisão que mais tarde se provaria fatídica. Mas, por trás da fachada de sucesso, as primeiras rachaduras já estavam aparecendo. O que o mundo não sabia era que, nos bastidores, as operações de Sam estavam longe de ser tão sólidas quanto pareciam. A FTX e a Alameda Research, embora supostamente empresas separadas, eram na verdade profundamente entrelaçadas. Sam utilizava fundos de clientes da FTX para financiar operações arriscadas da Alameda, uma prática não apenas antiética, mas criminosa. Em meados de 2022, quando o mercado de criptomoedas começou a enfrentar dificuldades devido ao aumento da inflação e da
das taxas de juros dos Estados Unidos, Sam fez um movimento desesperado. Secretamente transferiu cerca de 4 bilhões de dólares de fundos de cliente da FTX para a Alameda. Essa transferência colossal foi feita sem o conhecimento de quase todos os executivos da FTX. De fato, a estrutura organizacional da empresa era surpreendentemente minimalista para uma organização bilionária. Basicamente, Sam, um advogado e o outro funcionário, Caroline Ellison, agora CEO da Alameda, era uma das poucas pessoas cientes da manobra ilegal. Durante uma ligação que mais tarde viria à tona, ela admitiu que a FTX havia utilizado o dinheiro dos clientes para ajudar a Alameda a cumprir as suas obrigações, uma confissão explícita de fraude. A bomba relógio começou a tic-taquear mais alto em 2 de novembro de 2022, quando o relatório vazado revelou que grande parte dos 14 bilhões de dólares em ativos da Alameda eram compostos pelos tokens FTT, a criptomoeda criada pelo próprio Sam. Em outras palavras, a riqueza de Sam em suas empresas era em grande parte composta por dinheiro que ele mesmo havia inventado. A casa de cartas estava prestes a desabar. O que aconteceu a seguir entraria para a história como um dos colapsos financeiros mais rápidos já registrados. Ao ver o relatório vazado, CZ, fundador da Binance, fez uma jogada que estremeceria o mercado de criptomoedas. Anunciou no Twitter que iria se desfazer de todos os seus 2 bilhões de dólares em tokens FTT. Este simples anúncio teve o efeito de uma bomba nuclear no valor do FTT e, por extensão, da FTX. A confiança dos investidores desmoronou instantaneamente em apenas 72 horas. Clientes retiraram mais de 6 bilhões de dólares da FTX. O problema é que a FTX não tinha esse dinheiro. De acordo com investigações posteriores, a empresa tinha apenas 10% dos fundos necessários para cobrir todas as retiradas. Desesperado, Sam ligou para CZ, implorando para que a Binance comprasse a FTX. CZ concordou inicialmente, anunciando publicamente uma carta de intenções para adquirir a rival em dificuldades. Por um breve momento, parecia haver esperança, mas essa esperança durou apenas 24 horas. Após analisar os livros contábeis da FTX, a Binance desistiu do acordo, citando, abre aspas, problemas além de nossa capacidade de ajudar, fecha aspas. O que eles descobriram foi chocante, um buraco de 8 bilhões de dólares no balanço da FTX. Em 11 de novembro de 2022, apenas 9 dias após o relatório vazado e após uma vertiginosa queda, Sam Bankman-Fried anunciou a sua renúncia como CEO e declarou falência da FTX e da Alameda Research. O império de 32 bilhões de dólares havia evaporado em pouco mais de uma semana. As revelações que se seguiram foram ainda mais perturbadoras. Investigações apontaram que ao menos 1 bilhão de dólares em ativos de cliente estavam simplesmente desaparecidos dos registros da FTX. E mesmo após a empresa declarar falência, hackers desviaram silenciosamente mais de 400 milhões de dólares das carteiras digitais remanescentes. No total, os clientes perderam cerca de 8 bilhões de dólares. Investidores institucionais, quase 2 bilhões de dólares. Já os credores da Alameda Research enfrentaram um rombo estimado em mais de 3 bilhões de dólares. Para milhares de pessoas ao redor do mundo, as perdas não foram apenas números em telas, foram sonhos destruídos, aposentadorias evaporadas, futuros comprometidos, investidores que confiaram na FTX, muitos atraídos pela imagem de legitimidade conferida por celebridades e grandes investidores institucionais, viram suas economias desaparecidas da noite para o dia. No dia 12 de dezembro de 2022, pouco mais de um mês após o colapso da FTX, Sam Bankman-Fried foi preso nas Bahamas, onde sua empresa estava sediada. Extraditado para os Estados Unidos, ele enfrentou múltiplas acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro. Em 28 de março de 2024, a justiça americana condenou Sam Bankman-Fried a 25 anos de prisão por orquestrar uma fraude de mais de 10 bilhões de dólares, uma das maiores da história financeira recente. Em sua declaração final, Sam disse lamentar o ocorrido, mas negou
negou ter cometido fraudes intencionalmente, alegando que ele e sua empresa foram vítimas da crise que afetou os mercados em 2022. O juiz não se comoveu com seus argumentos e, além da prisão, ordenou que Sam pagasse mais de 11 bilhões de dólares em restituições. Em 28 de maio de 2024, Ryan Salami, ex-executivo da FTX, também foi condenado, recebendo uma pena de 7 anos e meio de prisão por sua participação no esquema. A história de Sam Bankman-Fried e da FTX é repleta de lições sobre ambição desenfreada, falta de regulamentação e o perigo dos falsos profetas do mundo financeiro. Como uma empresa que chegou a ser avaliada em 32 bilhões de dólares, com a BlackRock entre os seus investidores, pode implodir tão rapidamente de forma tão catastrófica? A resposta está em uma combinação tóxica de fatores. Primeiro, o culto da personalidade. Sam cultivou cuidadosamente a imagem de um gênio excêntrico e altruísta, desarmando críticos e atraindo admiradores. Segundo, o FOMO institucional. O medo de ficar de fora levou grandes investidores a ignorarem sinais de alerta que, em retrospecto, eram gritantes. A validação por associação. Celebridades, atletas e políticos deram credibilidade a um esquema que nos bastidores era profundamente corrupto. Quarto, a regulamentação insuficiente. O mercado de criptomoedas operava e em muitos aspectos ainda opera em um vazio regulatório que permite abusos. Há um pequeno consolo para as vítimas. Em maio de 2024 foi anunciado que todos os investidores da FTX serão reembolsados com juros, mas para muitos o dano à confiança no sistema financeiro e no setor de criptomoedas permanecerá por muito tempo. A saga de Sam Bankman-Fried não é apenas a história de um indivíduo ou de uma empresa, é um estudo de caso sobre como narrativas poderosas podem ofuscar a realidade, sobre como a ganância pode corromper até mesmo os ideais mais nobres, e sobre como, no fim das contas, castelos construídos sobre areia inevitavelmente desmoronam. O jovem, que prometia revolucionar o mundo financeiro e usar a sua riqueza para o bem maior, agora passa os seus dias em uma cela de prisão. O império que construiu em 3 anos desmoronou em 3 dias. Enquanto o mundo das criptomoedas continua a evoluir, a história da FTX permanecerá como um lembrete sombrio dos perigos da inovação sem ética, da ambição sem freios e da confiança sem verificação. Talvez a lição mais importante seja a mais antiga de todas. Se algo parece bom demais para ser verdade, é porque tem algo errado. E aí, pessoal, se vocês chegaram até aqui, é porque realmente se interessaram por essa história incrível e assustadora do mundo das criptomoedas. Se esse conteúdo agregou valor para vocês, não esqueçam de deixar aquele like para apoiar o trabalho aqui do canal. Curtam o vídeo, isso ajuda muito no algoritmo e me motiva a continuar trazendo essas histórias fascinantes para vocês. Se ainda não são inscritos no canal do Jean Andrade, cliquem no botão de inscrever aqui bem embaixo e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo novo. Sempre tem histórias incríveis chegando por aqui, e compartilhe este vídeo com aqueles amigos que precisam entender melhor como funciona esse universo das criptomoedas. Conhecimento é poder. E quanto mais pessoas entenderem esses esquemas, menos vítimas haverá no futuro. Ah, e já que estamos falando de criptomoedas, não perca o nosso último documentário completo sobre o universo paralelo do Bitcoin e das criptomoedas. É um mergulho profundo nesse mundo fascinante que vocês não podem perder. O link está aqui na descrição e também no card que vai aparecer na tela. Obrigado por assistirem até o final e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!